Amém, aleluias. E falando de família, né? Hoje nós vamos ter as crianças para fazer uma última música com a gente aqui durante o louvor. Podem subir aqui ao palco, por favor. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar que, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E tem uma fase que dura para sempre, por isso não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Para enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não. Ó, presta atenção que eu tenho uma pergunta séria para fazer para todos vocês que estão aqui na frente. Todo mundo está aqui na frente. Vocês conseguem achar o papai e a mamãe de vocês aqui? Consegue? É porque estão meio perdidos. Vocês vão lá e acham eles e salva eles, tá bom? Vai lá. Vai lá achar o papai e a mamãe de vocês. Senta do lado deles e fala assim: fica calmo que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Fala pro seu pai e pra sua mãe pra eles ficar calmo que você tá lá para ajudar eles, tá bom? Eles não precisam ficar preocupados. Eles estavam perdidos, mas eles foram achados, tá bom? Recebe o seu Salvador aí. Amém? Hoje, todos sabem, hoje a gente quer esse momento que vai se repetir mais vezes, vai se acostumando com esse barulho, com essa movimentação toda. Muita gente fica preocupado como é que funciona o nosso ministério infantil. Eu queria te dar uma boa notícia. Ele está só melhorando. E hoje talvez seja a sua primeira aula de um ministério infantil evoluído. Outro nível. É um nível que a gente não arrenda, não. A gente assume. Amém. E aí,
como a gente ia viver esse tempo aqui, você não achou seu papai, não? Achou? Você sabia que chapinha não é de Jesus? Isso. Então você conserva esse cabelo aí, pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Não, pode ficar aqui. Fica aqui, ó. Se você quiser ficar sentado com o vô aqui, pode ficar também. Eu vou contar uma história. Você quer ouvir a história? Então hoje, como é um encontro de família, eu escrevi uma história. Queria contar a história para vocês. Cadê minha história? E eu até vou ler, para não correr o risco assim de me exceder no tempo. Presta atenção na história que eu vou contar. Como toda história boa começa como? Era uma vez. Então vamos falar junto? Era uma vez um reino encantado. Então havia um reino encantado, onde todo mundo era feliz. Onde não tinha doença, não tinha miséria, mas principalmente nesse reino encantado, não tinha medo. Porque ninguém precisava se preocupar, nem com doença, nem com a fome, muito menos com o futuro. Então, nesse reino encantado, todo mundo era amigo, porque ninguém tinha medo de ninguém. As pessoas faziam bem umas para as outras, ninguém nem sabia o que era mal. Mas um dia, nesse reino encantado, onde todo mundo era feliz, ninguém sofria, ninguém chorava de tristeza, só de saudade. Mas um dia, nesse reino encantado, entrou um vírus, uma bactéria, mais ou menos igual ao vírus do Covid. Alguém sabe o que foi o vírus do Covid? Sabe? Quem é criança aqui, você sabe o que foi o vírus do Covid? Muita gente sofreu. E esse vírus que entrou no reino encantado, quase igual ao rio do Covid, separou todo mundo. Porque depois que esse vírus entrou, todo mundo passou a ter medo um do outro. Porque agora um representava ameaça para o outro. Então as pessoas começaram a se proteger umas das outras. Elas não queriam ter contato, elas não queriam abrir sua intimidade. A casa delas começou a ficar fechada, as portas, as janelas, porque junto com esse vírus entrou algo no reino encantado que ninguém tinha: o medo da morte. E aí, nesse reino encantado, agora todo mundo passou a viver para salvar a própria vida. E quando esse vírus entrou, não teve quem escapasse. Todo mundo ficou doente. Pretos e brancos, altos e baixos, gordos e magros, todo mundo agora tinha uma doença. E essa doença causava um medo muito grande da morte. E aí, todas as pessoas do reino começaram a trabalhar para encontrar a cura da doença. Porque havia na cabeça de todo mundo, mesmo quem nunca tinha vivido o reino encantado, havia uma lembrança. Ninguém sabia explicar por quê. Mas lá, todo mundo carregava agora o vírus que matava, mas também lá no fundo carregava a lembrança de um lugar onde todo mundo vivia bem e ninguém tinha medo um do outro e todo mundo era feliz. Era uma saudade que ninguém sabia explicar. Por isso a tristeza só aumentava. Porque a doença agora matava todo mundo. E não havia ninguém imune à doença. Mas o pior, com o tempo, a pessoa não pegava mais a doença. Já nascia com ela. E agora, mais do que o perigo dele pegar a doença ou dele nascer com ela, ele contaminava outras pessoas com a mesma doença. Todo mundo
quis encontrar a cura da doença. Porque outras doenças começaram a vir dessa doença principal. Com o tempo, essa doença principal começou a causar outras doenças. Paralisia. As pessoas começaram a ficar paralisadas. De tanto medo, elas começaram a ficar cegas, surdas, mudas. Elas já não sabiam mais falar, elas já não sabiam mais ouvir, elas já não sabiam mais ver. Paralisadas, elas não sabiam mais pegar. Paralisadas, elas não sabiam nem mais andar. Tudo por conta daquela doença. Agora, não havia outra coisa mais importante no reino: achar a cura da doença. Sabe por quê? Porque deixou de ser um reino encantado. E todo mundo que falava agora, falava que ele não era mais encantado, ele era o reino da escuridão. E aquilo que era um lugar marcado pela luz, e por isso ele era encantado, agora ele era um lugar marcado pelas trevas. É como se todo mundo nascesse no escuro e ninguém sabia direito o que estava pegando, o que estava fazendo, nem para onde estava indo. Era como se todo mundo, de repente, tivesse perdido por causa da doença. Então não tinha outra coisa mais importante. E aí, na tentativa de achar a cura, muita coisa aconteceu. A ciência queria achar a cura. E ela começou a inventar remédio, tratamento, terapia. Tudo tornava a vida do doente um pouco melhor, mas não curava. O doente ficava um pouquinho mais feliz, mas continuava doente. Aí o que a ciência não conseguiu fazer para curar a doença, mas tornou a vida do doente um pouquinho melhor, a indústria da construção também tentou resolver. Quem sabe, se o doente morar melhor, ele não fica curado. E aí começaram a fazer casa para doente, apartamento para doente, tudo para doente. Aí os doentes começaram a morar melhor. Mas não curava. Aí fizeram comida para doente. Quem sabe se o doente comer melhor, umas coisas assim mais natural, ou forte, temperada, se o doente comer pimenta e sem sal, só natureba. E se comer só carne? Se ele comer só ovo? Aí todo mundo tinha uma receita de comida para quem? O doente. Aí começou a ter doente gordo, doente magro, doente vegetariano e doente carnívoro. Mas tudo continuava doente. Aí começou a ter doente que dura mais, doente que dura menos, doente mais feliz. E se o doente fizer exercício? Vamos abrir uma academia de doente. Um doente fitness, saradão. Aí fizeram academia de doente. Os doentes aprenderam a lutar boxe, capoeira, jiu-jitsu, fazer maratona, andar de bicicleta, viajar a pé. Mas continuavam doentes. E se a gente arrumar show para doente? Quem sabe se o doente distrair, ouvir música clássica ou sertaneja, modão, sofrência, quem sabe ele não é curado? Sabe o que aconteceu? Show de doente para tudo quanto é lado. Aí os doentes cantavam, os doentes ouviam. Os doentes dirigiam o show e os doentes dançavam. Mas tudo doente. Tinha doente na portaria, tinha doente cobrando ingresso, tinha doente tocando instrumento, tudo doente. Uns mais felizes, outros menos. Aí fizeram bebida para doente. Só para os doentes ficar assim um pouquinho bêbado e bêbado achar que estava curado. Aí tinha
umas bebidas mais sofisticadas que custavam o olho da cara. Os doentes mais ricos pagavam. E tinha umas bebidas que se ele pegasse no posto e comprasse por litro a R$5, ele ficava bêbado mais depressa. Ia morrer mais rápido. Mas ia quase esquecer de que ele estava doente. Isso foi ficando tão doente, o medo da doença, que isso virou uma indústria. Agora tinha indústria para vender casa melhor para doente rico e casa pior para doente pobre. Então, quem não podia pagar a casa do doente rico se contentava em ser um doente pobre. Inventaram o grife de doente rico. Você tinha que ver as roupas bacanas que os doentes ricos usavam. Você tinha que ver a desgraça que era a roupa dos doentes pobres. Só o que sobrava dos doentes ricos. E aí eles começaram a achar que uns e outros eram diferentes. Mas era tudo doente. Tinha doente que andava de ônibus porque não podia nem comprar carro. E tinha doente que achasse que se ele tivesse um carro mais rápido, ele fugia da doença. Mas ele era um doente fugindo para encontrar outro doente aonde ele chegou. Então tinha lotação de doente. Tinha doente morando em cobertura e doente morrendo debaixo da ponte. Todos da mesma doença. Iludidos de que eram diferentes uns dos outros. E sabe o que era comum em todos eles? Todos eles tinham medo da morte. E sabe qual era o nome desse vírus? Eu acho que está todo mundo curioso para saber que vírus é esse. Esse vírus chama egoísmo. É um vírus que entra dentro da pessoa e ela começa a se preocupar só com ela mesma e com a sua própria salvação. Ela vai para a academia para se salvar, ela compra um apartamento. Tem condomínio caro de gente doente desse vírus. E tem favela. Você sabia que tem favela de gente com a mesma doença? Todos têm uma coisa em comum. Estão procurando a sua própria salvação. Isso acabou com o reino encantado. Um dia, sem que ninguém esperasse, do mesmo jeito que o anjo mau trouxe o vírus, veio um anjo bom na casa de um casal muito simples. E esse anjo bom chegou na casa do casal e falou assim: José, Maria, vai nascer um filho aí para vocês. E esse filho tem a cura da doença. Ele tem o poder de tirar a doença do mundo. Oh, desculpa, eu acho que eu errei o nome do casal. Não era José e Maria. Era Rafael e Cristiane. Então o anjo chegou na casa do Rafael e Cristiane e falou: vai nascer um menino aí, uma menina. Teresa. E sabe, ela está trazendo a cura. Desculpa, você pensou que era você, mas eu errei. Era Mateus e Marcelo, que nem filho tinha ainda. E o anjo veio e falou: vai nascer lá na sua casa, independente de você querer ou não. Depois você resolve. Uma criança que traz a cura para toda a humanidade. Você está feliz? Desculpa, durou pouco, porque não era lá na sua casa. Luca, você nem casou ainda. Nem sabia. Mas dentro de você tem a semente de uma pessoa. Independente da sua vontade. E essa pessoa vai fazer esse reino da escuridão voltar a ser o reino encantado da luz. Onde ninguém mais vai ter medo de morrer.
E aí todo mundo vai ficar livre para se amar de novo. E do mesmo jeito que esse vírus que pode matar chama egoísmo, aquilo que traz a cura chama-se amor. Só que tem uma coisa, Luca. Essa criança que vai nascer só pode ser a cura se ele não for contaminado com o vírus do egoísmo. Porque até agora todo mundo já nasce contaminado. Mas eu vou garantir, o anjo falou, que lá na sua casa vai nascer alguém ainda não contaminado. Você só vai ter que tomar um cuidado. Presta atenção no que eu vou te falar. Só vai ter um cuidado ao receber essa criança que pode curar o reino. É que quando ele nascer, tudo aquilo que se criou em torno da doença vai querer matar ele. Porque ele pode acabar com a indústria, ele pode acabar com os interesses. Se vier a cura, vai acabar o poder das pessoas umas sobre as outras. Nós não vamos precisar de um governante poderoso, porque agora o povo está curado. Porque o povo só precisa de um governante poderoso porque eles têm medo. Mas o dia que eles não tiverem mais medo, eles só precisam ter o controle porque tem medo. Mas o dia que vier a cura, eles não vão precisar vender uma casa para um doente que pode pagar. Porque eles vão fazer isso com prazer. E aí o cara vai morar numa casa mais simples ou mais sofisticada, não porque isso é a forma dele se esquecer que ele está doente. É porque esse é o jeitão dele mesmo. Aí uns querem morar debaixo de árvore, e outros querem morar, não tem problema. Cada um mora do jeito que quiser, porque agora ninguém mais está doente, de medo. Todo mundo foi curado. Só que cuidado, porque o dia que essa criança nascer, ele pode comprometer todo o sistema que se criou em torno da doença. Principalmente o religioso. Porque até os religiosos começaram a vender remédio para curar a doença. E agora aquilo que deveria ser oferecido de graça passou a ter preço. Agora até para beber um copo d'água na igreja tem que pagar. Antes não. Quando ninguém era doente, você podia beber o tanto de água que você quisesse. Mas agora não. Até na igreja, para beber um copo d'água, na ilusão de que vai curar a sua doença, tem que pagar. E se não pagar, não cura. Agora você paga para oração, você paga para sermão, você paga para banda, para louvor, para tudo. Agora tudo tem que ser o quê? Pago. E sabe por que as pessoas pagam? Porque elas têm medo de morrer da doença. Então não tem preço. Pode pedir o que você quiser, que elas vão pagar. Com o que tiverem. Mas vai vir a cura. Cuidado, porque eles vão querer matar seu filho. Eles vão querer levar seu filho para a escola dos doentes, para a faculdade dos doentes, para o seu filho acreditar que é o que ele faz que cura a doença. E de medo ele querer fazer para também ser curado. Aí acabou, ele já está doente. Então proteja o seu filho até quando ele tiver mais ou menos 14 anos. Quando ele chegar nessa idade, fala para ele que ele não veio aqui para salvar ele mesmo. Então leva ele para um lugar para ele entender que ele só vai ser a cura de todo o reino encantado se ele assumir o compromisso de ofertar a vida dele em favor dos outros por amor. Para que quando ele chegar na fase adulta e tiver o poder de curar todas as pessoas, ele não tenha medo de entregar sua própria vida só para ver todos os seus irmãos
curados. E aí, Luca, Mateus, vocês vão enfrentar um grande dilema. É que na hora que você receber essa criança, você vai pensar, e agora? Eu fico com ela para mim, porque tenho medo? Ou eu ofereço ela para que todas as pessoas sejam curadas? O que eu vou fazer? Você não vai ter outro dilema maior. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho para que ninguém nunca mais morresse no reino da escuridão, mas pudesse viver eternamente no reino encantado da luz, sem medo da morte. Fim. E ele não fez isso para que você, com medo da morte, pegasse o Salvador para você, mas para que você entendesse que é aí que está a cura. Em fazer exatamente o que ele fez. Porque a cura não está em beber o remédio. A cura está em oferecer a própria vida em favor da cura do outro. Amém. Aleluia. Vamos orar agora com os nossos filhos. Porque você tem nos braços agora o quê? O que você tem nos braços agora? A cura. Cuidado. Porque tem um plano para matar essa criança. Porque tem muita gente em todos os ambientes que, contaminados da doença, estão tirando proveito dela. Vendendo de tudo para doente. Só para os doentes terem a ilusão de que porque eles estão um pouquinho mais felizes, eles foram curados. Mas eles não vão morrer de outra coisa. É dessa doença que eles vão morrer. Amém, irmãos? Vamos orar aí agora. Porque você tem a cura na sua casa. Abraça a cura aí. A cura aqui. Pai, muito obrigado. Porque segundo a tua promessa, o Senhor diz que Jesus seria o primeiro de muitos irmãos. Ele ofereceu a sua vida para ser a cura. E nós recebemos dele a cura. Por isso agora nós somos a cura. Nossa casa, nossa vida. Nós somos a luz das nações. Ele era o primeiro de muitos. Nossas mulheres carregam dentro do ventre a cura. Nossos homens carregam dentro da sua genitália não a ferramenta do seu prazer. Cada homem nesse lugar carrega dentro da sua genitália a semente da cura. Cada mulher tem dentro dela nesse lugar o ventre onde a cura acontece. Jesus era o primeiro de muitos. E esse lugar vai voltar a ser chamado de Reino da Luz. O lugar onde o Pai vive feliz com todos os seus filhos. Para todo sempre. Fim. Amém? Em nome de Jesus. Muito bem. Nós vamos dar continuidade a essa história com mais algumas histórias. Queria deixar claro uma coisa aqui.
nós não temos intenção alguma de que os filhos que estão com os pais aqui saiam com outra coisa que não sejam perguntas. Então, nosso objetivo aqui não é responder as perguntas que os nossos filhos estão fazendo. É ao contrário, é que eles façam perguntas. Então, eu vou começar aqui uma segunda parte agora com vocês, continuando antes da ceia, para entender de forma simbólica, de forma histórica, o que foi a primeira ceia. Então, eu quero voltar no tempo com vocês, vou fazer isso na forma bem lúdica, vou me utilizar aqui de uma série de pinturas dessa figura interessante aqui. Paulo Júnior, não sei se você percebeu, morreu com 98 anos. 98 anos, produtivo. Para quem não conhece, Marc Chagall, um pintor que tem um traço um tanto quanto diferente, está aí, por exemplo, um exemplo de pintura dele. Eu quero me utilizar de algumas das pinturas dele e de algumas imagens reais para fazer uma leitura com vocês daquilo que foi a primeira Páscoa, daquilo que foi a primeira ceia. Então, eu vou voltar no tempo de maneira significativa. Um comentário rápido. Na primeira reunião, a Cissa estava com a gente aqui. Para quem não a conhece, ela é curadora de um museu daqui de Goiânia e ela trouxe um pouco do histórico, um pouco da biografia, um pouco da história desse homem, do Marc Chagall. Marc Chagall é um russo que acabou passando uma boa parte da sua vida na França e desenvolveu um tipo de desenho, um tipo de traço, um tanto quanto infantil. No fundo, não é nada infantil. Ele é um traço que fala da nossa imaginação, fala de sonho, fala de simbolismo. O azul, para ele, por exemplo, é o símbolo da transcendência. Então, eu vou usar alguns dos quadros desse homem para a gente contar aqui uma história. Mas eu queria que essa história fosse acompanhada junto com vocês aí, a partir da nossa leitura bíblica. Então, por favor, abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 1. A gente vai fazer uma revisão, uma recordação, uma provocação a respeito da nossa primeira Páscoa. Como é que foi a história dessa primeira Páscoa? Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Deixa aí aberto por enquanto. Para quem não sabe, um dia na história, um dia marcante na história, o próprio Deus resolve conversar com Abraão e dizer para ele assim: Abraão, é o seguinte, eu vou te dar uma descendência. Eu vou te dar filhos. Eu vou fazer com que os seus filhos sejam a bênção para esse mundo. É essa a palavra de Deus para Abraão. Abraão, é o seguinte, te abençoei. Você é uma bênção. A partir de agora, abençoe. Essa é a palavra de Deus para Abraão. Isso vai acontecer através da sua descendência. Isso vai acontecer através dos seus filhos, como o Paulo Júnior acabou de trazer. A história de Abraão é essa. Abraão tem um filho, o nome desse filho é Isaac, que tem um filho, o nome dele é Jacó, que tem 12 filhos, que dá origem às 12 tribos de Israel. Aqui a gente tem uma imagem produzida pelo Marc Chagall aí, do encontro, do momento em que o anjo do Senhor e 2 outros anjos que vão partir para Sodoma e Gomorra passam pelo acampamento onde Abraão estava e tem um momento de mesa junto com eles lá. Aqui o Chagall representa para a gente... Opa, tem um fio aqui. Chagall representa para a gente o momento em que o mesmo anjo, o anjo do Senhor, diz para Isaac que aquele sacrifício iria parar por ali, porque tem um cordeiro com os chifres presos ali preparado. Perceba que é um desenho que depois, uma pintura, que depois valeria a pena a gente olhar com mais cuidado, porque tem muitos outros desenhos e camadas sendo colocadas umas atrás das outras ali. Mas eu quero trabalhar isso mesmo. E aqui, Jacó, naquele momento em que ele tem um sonho, e aí de novo, como eu disse para vocês, na obra de Chagall, o azul representa a transcendência, representa o invisível, representa o eterno. Então está aqui Jacó tendo um sonho em que anjos desciam por uma escada e o próprio Deus fala com ele a mesma coisa. Seguinte, seguinte, Jacó, vou te abençoar. Vou te abençoar. Você vai ser, se for possível olhar para as estrelas do céu e contar, vai ser assim a sua descendência. Se for possível pegar os grãos do pó da terra e contar, vai ser assim a sua descendência. Mas o fato é o seguinte, isso não é do dia para a noite, né? Como nós sabemos. E aí, eu vou começar essa história em Êxodo capítulo 1, lendo com vocês, versículo 1, o seguinte.
Esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, e aí vai. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Nós temos um momento na história desse povo em que Jacó e os seus 12 filhos saem da região que nós chamamos hoje de Palestina e vão ser recebidos lá no Egito. E é interessante, esse é um quadro para mim muito importante, esse é um momento muito importante. Eu pedi para a Luciana tirar a foto na época para ter uma noção do tamanho do quadro. Visto de perto, é isso que está aqui. Ó. No fundo, é o reboco de uma tumba egípcia mais clara nesse outro desenho aqui. Há um momento na história em que os semitas, os hebreus, os judeus chegam lá no Egito. E eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes que podem passar batido, dado o nosso tempo aqui. Queria chamar a atenção de vocês para alguns pequenos detalhes. Vocês conseguem perceber a diferença? Aqui é mais difícil, dada a iluminação. Vamos olhar para esse de cá. Conseguem perceber a diferença entre essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essas pessoas que estão aqui? Não sei como é que está a resolução para vocês aí. Percebem alguma diferença? O que vocês percebem como diferença? Cor da pele, a roupa, corte de cabelo, barba, os acessórios, os animais, porque os egípcios não tratavam animais dessa forma. Então, esse é um quadro historicamente muito importante. Esse é um quadro que representa o momento em que os hebreus chegam ao Egito. Esse é um quadro lá do Egito antigo. Hoje ele está em Londres, porque Londres tem essa capacidade, né, Paulo Júnior? Os ingleses e o Império Britânico tiraram o reboco da parede e levaram para o Museu Britânico. Mas, enfim, está lá, né? Está lá. Então está aí o momento em que os hebreus chegam. Jóia. Aí eu quero continuar lendo o texto com vocês. Essas imagens são para mexer com a nossa mente mesmo. Mas eu quero ler com vocês o seguinte, versículo 5, do mesmo capítulo 1. E eu queria que você estivesse atento a algumas expressões que o texto vai chamar a nossa atenção. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo, vejam, então olha só, gente, um novo rei egípcio diz ao seu povo egípcio, vejam, aí olha o que ele diz, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte do que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia. Essa é uma expressão importante. Vocês já ouviram essa expressão astúcia em algum outro momento? Associado à serpente, não é isso? Muito bem. Então, olha, o rei egípcio percebeu que os israelitas entre eles estavam crescendo muito. Falou, meu povo egípcio, nós vamos agir com astúcia com esse povo. Que tipo de astúcia? Para que não se multipliquem e, no caso de guerra, se alinhem aos nossos inimigos, como Paulo Júnior comentou, o medo fez com que eles tomassem a atitude de estabelecer sobre eles, versículo 11, chefes de trabalhos forçados, para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramsés, cidades históricas. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão, tornando-lhes a vida amarga, impondo-lhes a tarefa árdua de preparar argamassa com o barro para fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho. No final das contas, os egípcios os sujeitaram à cruel escravidão. Muito bem. Há uma astúcia, e eu queria que você estivesse atento nisso. Há uma astúcia em transformar os israelitas em escravos. E aí eu queria que você prestasse atenção nessa nova imagem aqui. Aqui Chagall descrevendo o trabalho escravo e aqui uma pintura egípcia, ou melhor, várias pinturas egípcias dentro de uma tumba egípcia nos dias atuais. Aí eu vou me aproximar aqui. Eu queria destacar algumas coisas. Estão aí os escravos. Vocês percebem que eles não estão mais com aquela mesma roupa? Vocês percebem que o corte de cabelo já não é mais o mesmo? Isso vai ficar mais claro ainda, olha. São imagens reais.
Agora não é uma pintura mais, mas um egípcio há 3.500 anos atrás expressando aquele momento. Muito bem. O que está acontecendo aqui? É que agora os israelitas, depois desse tempo todo, já não sabem mais quem eles são. Já não sabem mais se eles são israelitas ou se eles são egípcios. Eles não sabem mais de que mundo eles pertencem. Entendem? E aí, no jeito de cortar o cabelo, no jeito de fazer a barba, no jeito de vestir a roupa. E agora, se vocês prestarem atenção, o olho tem a maquiagem egípcia. Porque agora já não se percebem mais como judeus. E aí vem um detalhe, que a gente lê o texto e quase não percebe. Os egípcios olharam para aquilo e falaram, eles continuam crescendo. Eles continuam proliferando, é uma palavra que a gente usa para bactéria. Então eles estão crescendo demais. É uma coisa assustadora. Então é o seguinte, chama as parteiras desse povo e manda matar todos os meninos. Elas não fazem isso. A gente sabe dessa história. As parteiras não assumem essa responsabilidade de matar os meninos. E aí a astúcia entra em ação mais uma vez. O que o rei do Egito faz agora? Já que vocês não vão matar, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão, lembra da história? Lançar os meninos ao Nilo. Quem é o Nilo? Quem é o rio Nilo na concepção egípcia? Um deus. Lá da história que a gente estudou, lá dos bons tempos da história, a gente estudava que os egípcios eram politeístas, né? De fato, eles tinham muitos deuses. Muitos deuses mesmo. Um deles era o próprio Nilo. Então perceba a astúcia. Enquanto era para as parteiras matarem os filhos, isso não aconteceu. Só que agora é uma oferta ao deus Nilo. E agora tudo se resolve. Percebe a astúcia? Estão entendendo o que está acontecendo? Isso é muito sério. A história vai continuar. Versículo 1, capítulo 2. A história muda. Porque agora nasce um menino. Nasce aquele que uma casa está recebendo. Então, uma casa, a casa de Arão e Joquebede, recebe um menino, que seria o Salvador. Versículo 1, capítulo 2. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, vendo que ele era formoso, ela o escondeu por 3 meses. Muito bem. Aqui eu queria chamar a sua atenção de novo para o que está acontecendo. Essa população, a população judia, a população dos filhos de Israel, a população dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, equivaliam a mais ou menos 2 milhões de pessoas. E aí nasce um menino. A mãe olha para o menino e fala assim, é bonito. E aí começa a acontecer uma coisa, ela tem dificuldade de esconder o menino. Esconder de quem? Essa é uma pergunta muito importante. O texto vai dizer para a gente que o menino não pode ser mais escondido. Escondido de quem? Dos egípcios? Não. Dos israelitas. Afinal de contas, se eu perdi o meu filho, você também vai perder o seu? O seu não vai morrer, né? Há uma mente que agora tomou conta do povo de Deus. E o povo de Deus agora já não se percebe mais como o povo de Deus. Eles já não sabem mais se eles são egípcios ou se eles são judeus. Eles já não sabem mais quem é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e quem é o Deus Nilo, quem é o Deus Sol, quem é o Deus Touro, quem é o Deus Ápis, e aí vai, e assim por diante. E aí um processo vai começar, é esse o ponto. Com o nascimento desse menino, um processo começa. Como a gente já sabe, esse menino é colocado num cesto, imagino que todos vocês conheçam a história, o menino é colocado num cesto, o cesto é fechado, colocado, e ele é lançado ao Nilo. A irmã mais velha dele, Miriam, porque nesse momento Moisés já tinha 2 irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais velha, a irmã vai acompanhando. E olhando, onde que esse menino vai parar? Onde que ele vai parar? Onde ele vai parar? Vai parar nas mãos da filha do faraó, que olha para ele e fala assim, vou adotar esse menino. Aí a irmã chega e fala assim, você quer que eu procure alguém para amamentar enquanto o bebê está novo? Ele fala assim, quem? A própria mãe. Então olha, volta com ele para casa, vou inclusive sustentar financeiramente, deixa ele amadurecer lá. Aí o texto diz, quando ele é crescido, ele volta para a casa da filha do faraó para ser educado. Ou seja, não era mais um bebê.
ele cresceu na casa dos pais. Ele cresceu na casa de Joquebede, sua mãe, e Arão, seu pai, junto com seus irmãos, Arão e Miriam. Então Moisés sabia muito bem que ele era judeu. Mas ele vai lá para o Egito. E ele vai para os melhores lugares do Egito. Ele vai para o palácio. O texto diz para a gente que ele é educado segundo a sabedoria dos egípcios. No entanto, à medida que ele amadurece, ele não entende o que está acontecendo ali. Ele olha um dos seus irmãos israelitas sendo espancado por um egípcio. Ele fala, vou resolver esse assunto, vou matar esse egípcio. Aquilo vira um grande problema, porque o faraó olha para aquela situação e percebe, esse povo é muito grande, se esse cara assim aparece, insurge como um líder, eu perco toda essa população. Ele foge. E aí presta atenção nessa fuga. Moisés, 40 anos, foge. Vai para onde? Vai se encontrar com os primos midianitas. Os midianitas são primos dos judeus. Os midianitas também são filhos de Abraão. Só quando ele chega lá, ele encontra uma família com 7 filhas. Uma dessas filhas, inclusive, vai se casar com ele. Quando uma delas olha para ele, diz assim, é um egípcio. Eu pergunto para vocês, Moisés era um egípcio ou era um judeu? Nem ele sabe. E ele representa todo o povo. A mente de Moisés é a mente de todo judeu que estava escravizado lá no Egito. Porque essa é a astúcia. A astúcia é não deixar que eles saibam quem eles de fato são, para que nós façamos com eles o que nós queremos que eles façam. Entenderam? Então Moisés representa nesse momento toda a mentalidade do judeu. Mas aí acontece um encontro, acontece um momento, e aí o Egito com seus muitos deuses, daqui a pouco eu volto nessa imagem, acontece um momento em que Moisés está cuidando lá do pastoreio das ovelhas do seu sogro, e ele tem esse encontro. E aí eu queria ir com vocês. Êxodo, por favor, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Versículo 1, um texto conhecido, extremamente importante, tanto para nós quanto para os judeus, mas eu quero só chamar a atenção de um ponto. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro. Ele era sacerdote em Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Veja, uma moita, uma folhagem no deserto que pega fogo, não é nenhuma novidade. Uma combustão espontânea no deserto, nenhuma novidade. O estranho era aquela moita, aquela sarça, aquela folhagem estar pegando fogo e não virar cinza. Entendem? Então imagina, uma árvore pegando fogo, você vê o fogo, vê a fumaça subindo, mas você não vê cinza descendo. Moisés olhou aquele negócio e falou, que interessante, deixa eu ir mais perto disso. Foi se aproximando, o próprio Deus, ou se você preferir, o anjo do Senhor, ou se você preferir, o próprio Jesus, enquanto era apenas o Filho, não era o Cristo, diz para Moisés, Moisés, espera um pouquinho, tira a sandália dos seus pés, você não está num lugar qualquer. Ele tira as sandálias, e aí começa uma conversa que eu quero destacar só 2 detalhes. Versículo 6. Deus diz para ele, Moisés, é o seguinte, eu sou, estou me apresentando, Moisés, você está confuso, na sua cabeça há muitos deuses, então vou me apresentar. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você está confuso, Moisés? Então, deixa eu dizer, quem é que está falando com você aqui? Aquele mesmo que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Sabe aquele que prometeu que haveria um povo? Esse povo iria ocupar uma terra? Então, sou o Deus desse povo. Estou me apresentando a vocês. E mais, Moisés, é o seguinte, você é o cara, versículo 10, que vai tirar esse povo do Egito. E aí vem o ponto que eu queria chamar a sua atenção. A resposta de Moisés é a seguinte. Moisés respondeu, quem sou eu para tirar esse povo do Egito? Moisés tem 2 dúvidas. Primeiro, quem ele era? Quem ele era? Porque ele era um egípcio, não era um judeu.
Era um homem sem nenhuma noção de identidade, sem nenhuma noção de quem ele era. Mas a continuidade da conversa mostra mais dúvidas. Porque Deus diz para ele: preocupa não, Moisés, estou com você. É o suficiente, eu estou com você e as coisas estão resolvidas. Mas aí Moisés diz assim: tá bom, mas e quando eu chegar lá diante dos israelitas e eles me perguntarem o seguinte: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar: qual é o seu nome? O que eu digo para eles? Então veja, Moisés não sabia quem ele era e não sabia quem é que estava falando com ele. Embora Deus tivesse se apresentado, ele não sabia, estava confuso. Quando eu voltar lá, Moisés pergunta, quando eu voltar lá para conversar com os líderes, que eles vão sair, que eu vou tirar esse povo do Egito, eles vão me perguntar: quem é o senhor? O senhor é o Nilo? O senhor é Ra? O senhor é quem? O Sol? Quem é o senhor? No meio desses tantos deuses. E aí, Deus diz assim para ele: Moisés, eu sou o que sou. E a partir de agora isso vai virar um nome para vocês. Se você quiser me chamar por um nome, tá aí. Eu sou, ou eu sou o que sou. Não vai dar tempo da gente entrar nesse detalhe, mas esse nome, nas nossas Bíblias, é Senhor com letra maiúscula. Todas as vezes que você olhar na sua Bíblia, encontra lá Senhor com letra maiúscula, esse é o nome. Deus diz assim para Moisés: Moisés, é o seguinte, quando eu me apresentei a Abraão, a Isaac, a Jacó, eu me apresentei como o Deus Todo-Poderoso. Eu me apresentei como o El Shaddai. A partir de agora eu vou me apresentar com esse nome, o Senhor. Então vai lá e fala com o faraó: o Senhor está mandando meu povo sair daí. Mas é o seguinte, Moisés, eu não vou deixar... Interessante isso. É o seguinte, Moisés, você vai lá falar com o faraó, mas eu vou endurecer o coração do faraó. Para quê? Para que todo mundo me conheça. Eu vou mexer com o que vocês acham que são deuses, para que vocês saibam quem é o único e verdadeiro Deus. E mais, e aí vem a parte mais importante, Deus não tem crise para se mostrar. O detalhe é que ao fazer isso, ele revela também quem nós somos. Vou repetir. Deus não vai, a partir de agora, começar uma série de sinais para dizer quem é o mais forte. Não é para isso. É para mexer com a cabeça de todos eles, para que eles entendessem quem eles são. E quem eles são? Vou ajudar vocês. Capítulo 4. Dá uma olhada, por favor. Lá no capítulo 4, a continuidade dessa conversa entre Deus e Moisés, versículo 21. E esse é o texto mais importante de hoje. E eu espero que desse texto aqui, os filhos levantem muitas perguntas em casas, nas nossas casas. Muitas. Da conversa de Deus com Moisés, ele diz assim: o Senhor, então olha o novo nome aí, o Eu Sou, disse mais a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todos os prodígios, todos os sinais. A gente tem mania de chamar de pragas. Não são pragas, são sinais, são apontamentos. Tenha o cuidado de fazer todos os prodígios que eu capacitei a fazer, a realizar. Eu, porém, vou endurecer o coração dele. Eu vou endurecer o coração do faraó, para que não deixe meu povo ir. Mas olha só, Moisés, você vai dizer uma coisa lá para o faraó. E eu espero que ao dizer essa coisa que você vai dizer, você preste atenção no que você está dizendo. Entenderam? Porque Deus está conversando com quem? Com todo mundo. Está falando com todo mundo, a respeito de todo mundo. A respeito de quem ele é e a respeito de quem ele diz que nós somos. Olha só a continuidade. Diga ao faraó o seguinte: assim diz o Senhor, assim diz o Eu Sou, Israel é meu primeiro filho. Deixe meu filho ir para prestar-me culto. Israel é meu primeiro filho, meu primogênito, deixe meu filho ir prestar-me culto, mas se você não deixá-lo ir, eu vou matar o seu filho mais velho. É um símbolo muito importante aqui. Uma mentalidade precisa morrer e uma outra mentalidade precisa nascer. E é exatamente o que acontece daqui para frente. Há um processo de fazer com que todo esse povo se compreenda na sua relação com Deus. E aí eu pergunto para vocês, de maneira muito simples, como é que Deus está se apresentando para Israel? Simples. Difícil? Como é que Deus está se apresentando para Israel? Se Deus está chamando Israel
de meu primeiro filho, quem é Deus nessa história? O Pai. A Páscoa nunca foi a ceia, nunca foi outra coisa que não algo que mexesse com a nossa consciência de paternidade, com a nossa consciência de filiação e produzisse em nós uma consciência de família. Desde a primeira Páscoa, não há necessidade de sacerdote, não há necessidade de altar, não há necessidade de absolutamente nada que não seja a família reunida ao redor da mesa, compartilhando um pão que tem a possibilidade, que tem o potencial de gerar em nós a consciência de filhos, a consciência de irmãos, a consciência de família. E é só isso. E é tudo isso. Aleluia. Mais nada. Daqui para frente, como a gente já sabe na história, vai começar uma série de ações de Deus mexendo com os deuses egípcios. Então está aqui o deus Nilo, que é o primeiro a ser mexido no meio do caminho, porque Deus vai transformar água em sangue. Depois a gente tem, não sei se você sabe disso, mas para nós é muito estranho, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa. A gente tem o episódio em que rãs aparecem e Deus está mostrando o seguinte: sou eu que mando nas rãs, rãs não é Deus. Porque para o egípcio a rã era sinal de fertilidade. As parteiras egípcias tinham colares com rãs, porque elas se consideravam servas de Hequete, servas da deusa Rã. E aí as rãs aparecem e assim por diante. São várias as intervenções de Deus, até que o deus máximo do Egito, não sei se vocês sabem, uma das capitais, das cidades mais importantes, uma das cidades capitais do Egito era Heliópolis. Heliópolis é a cidade do sol, porque o Egito é o país do sol. E aí quando Deus coloca trevas sobre o sol, ele está dizendo: eu sou Deus também sobre o sol. Eu sou Deus sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Deus sobre todos. E a minha relação com vocês é a seguinte: você é meu filho. Entendem? Deus não está se mostrando como Deus para dizer assim: sou eu que mando. Ele não está falando dele, ele está falando de nós. Para ver se de uma vez por todas nós saímos de uma mentalidade que, de forma astuta, tomou conta das nossas mentes. Porque qual é o inverso da mentalidade de filho? Se não a mentalidade de escravo. Entendem? A ceia, a Páscoa, a mesa, é para que todos nós tenhamos consciência renovada a respeito desse momento. E aí, depois você olha, não vai dar tempo, capítulo 12, ele vai descrever a Páscoa. A Páscoa deve ser considerada o primeiro mês do ano para vocês. É o seguinte, gente, a partir de agora o calendário é marcado pela Páscoa. Se vocês tinham um calendário egípcio, rasga o calendário, que agora eu vou colocar para vocês um novo calendário. O novo calendário de vocês começa hoje. E começa com o quê? Com a Páscoa. Com a consciência de quê? De filho, de família. Agora a vida pode começar. A vida caminha. E aí nesse dia, vocês vão pegar o sangue do cordeiro que vocês vão comer e vão colocar como sinal na porta, para que vocês nunca se esqueçam. Se vocês tinham alguma dúvida a respeito, saibam, o cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. E aí o filho, quando se apresenta entre nós, diz: sou eu mesmo. Sou eu mesmo, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é isso que a gente vai celebrar agora. Vou pedir para o Mateus celebrar a ceia aqui. Ajeita seu corpo no banco aí, que é pancada, né? Que palavra, que coisa, que palavra rema. Não sei como você recebeu isso no seu coração, mas que palavra rema de perceber na história o Deus que é pai lá atrás. Não no Novo Testamento, lá atrás. Um pai de amor que olha para o seu povo e fala: vocês são meu primeiro filho. Eu quero celebrar junto, em família, esse momento, e que você tenha muito claro no seu coração o que a gente acabou de ouvir. E eu quero ler um texto que o apóstolo Paulo vai alertar. É interessante porque na cultura hebraica, né, o hebreu, na primeira Páscoa, o povo utilizou a primeira Páscoa para ensinar as crianças sobre Jeová. Por isso que essa manhã não é à toa. Esse encontro pascual, esse encontro da família era para ensinar. As crianças participavam dele. E eles ensinavam sobre a cultura, sobre um Deus que era pai sobre o povo. Amém? Então é por isso que as crianças estão aqui com a gente hoje. Porque hoje a gente vai celebrar a ceia, a mesa.
E Jesus lá, depois de muitos anos, a Bíblia vai dizer que Jesus já morto, ressurreto. Olha o que Paulo vai dizer. Eu queria, para a gente encerrar o nosso momento, nossa celebração aqui, ler esse texto com você, para a gente poder cear. As crianças estão lá, algumas crianças vão ajudar a gente a servir a ceia também. Vai lá, Belinha, vai lá ajudar a gente a servir a ceia. As crianças vão nos ajudar nisso. Mas eu queria que você prestasse atenção, capítulo 11, Paulo escrevendo para o povo de Corinto, dizendo o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Paulo vai dizer. Vocês querem elogio por isso? E ele continua dizendo o seguinte: certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Olha o que Paulo entrega para o povo agora. Ele vai dizer o seguinte: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão, eu queria que você prestasse atenção nesse texto, porque há uma visão egípcia na nossa vida, há uma visão de escravidão na minha vida e na sua vida, que às vezes a gente passa por esse texto e a consciência da ceia, e a gente se esquece disso. Tem muitas igrejas que lotam no dia da ceia. Já ficou sabendo disso? Davi, tem gente que vai para a igreja só no dia de ceia, para ceiar. Não, porque hoje é Santa Ceia, eu tenho que estar lá. Se você veio por causa disso, presta atenção aqui, está tudo certo. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E o versículo 28, queria que você prestasse atenção. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. A Bíblia não está falando aqui, tipo assim, examine-se, se já que você é um pecador, não coma não, não toma não. Examine-se, mas se tem pecado em você, se tem luta, Silvio, no seu coração, não toma não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo não está alertando isso. Paulo está dizendo o seguinte: na mesa da comunhão, na consciência que agora vocês não são mais escravos, amém, examine-se, ilumina a sua mente, ilumina a sua alma, ilumina o interior do porão da sua alma, para que depois de examinar isso, agora você pode comer o pão, não mais sozinho, que aí você vai estar contaminado. Porque se você comer o pão, achando que você é bom o suficiente, contaminado, condenado. Tem gente que ora ao Senhor no dia da Santa Ceia e fala: será que eu posso comer isso mesmo? Estou em pecado com fulano, não vou tomar não. Aí outro domingo ele fala assim: não, agora eu estou bem, eu posso tomar. Como assim você está bem? Como assim você está santo? Você está preparado ou não para tomar? O convite que o Evangelho tem para mim e para você é nos libertar dessa consciência de escravos, para agora perceber que nós somos filhos. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus têm a consciência que não come rápido, não come enquanto o outro não come. Ele restaura em nós a sensibilidade de olhar para o outro. Sabe por quê? Porque é Deus dizendo o seguinte: na minha presença, onde eu estou, o lugar é santo. E se a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus na minha vida, o nosso lugar é santo. E é para isso, meu irmão, que quando a comunidade se reúne para repartir o corpo de Cristo, a minha sandália, a sua sandália precisa estar o quê? Do lado, porque o lugar que a gente pisa é santo. Tem gente pisando o coração de outras pessoas com chuteira, com botina, ferindo. E Jesus está falando o seguinte: não, na vida do outro, da outra, tira a sandália, Saul, do pé, para você sentir a temperatura do dia, você sentir a textura do coração do outro. Então o convite como igreja, Sal da Terra Famão nessa manhã, é que a gente primeiro não coma sozinho. Você não vai comer o pão rápido,
Você não vai comer o vinho rápido, nós vamos comer junto. Para ser um memorial, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que tudo isso, tudo que nós estamos vivendo, sabe para quê? Olha o que o texto continua dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. A ceia não é o lugar onde eu vou comer para me salvar. Não é o dia do culto que eu venho para salvar dos meus pecados. É quando juntos, como família, nós vamos comer. Para lembrar de quê, Mateus? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje é dia de lembrança de algo lá de trás, para trazer memória de esperança no meu coração, no seu coração. Hoje é dia da gente falar e de anunciar a morte do Senhor. Não é aquilo que Ele fez para curar, não é os bens feitos, não. É para a gente anunciar da morte, daquele que foi sacrifício vivo, daquele que foi a cura, daquele que disse o seguinte: vocês estão contaminados com essa consciência lá do Egito ainda. Eu quero dizer para vocês, agora vocês estão adotados, meu Pai adotou vocês. É Jesus morto, mas que voltará, Ele ressuscitou, amém? Essa é a nossa esperança. Mas nós vamos comer junto, como um povo sem sandália, sem tamanco, sem salto alto, sem botina, sem chuteira, sem chinelo, descalço, com sensibilidade, para não comer primeiro, para ter o olhar para o outro, olhar para a vida, para que a gente saia daqui dessa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como pão a ser repartido. Na nossa comunidade não tem gente passando fome de pão. Não tem. Fome de pão está aqui, ó. Nós somos muito bem servidos de pão, de alimento, mas está na hora da gente continuar aquilo que você tem feito lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, alimentando aqueles que ainda não comeram desse pão. Esse pão que liberta, esse pão que sacia a nossa fome. Amém? Vamos. Você quer dar um? Por isso que o pão aqui, a gente até agradeceu a Deus, porque um dos resultados da pandemia foi a gente servir o pão em bandejinha. Então, nós podemos servir em bandeja. E aí é o seguinte: se você apenas comer, você comeu mais da doença. Se você repartir, você repartiu a cura. Então, a doença está em comer primeiro. A cura está em repartir primeiro. Se você ensinar seu filho que o segredo da vida dele é ter o direito de comer, ele já está contaminado. Mas se você ensinar que o grande propósito da vida dele é repartir, então ele é a cura. Amém? Quero repartir a cura com você. Agora fica de pé. Pensa se eu não tenho obrigação de ficar bonito. Olha o padrão de pão que eu vou comer aqui agora, mano. Ei, meu filho, eu queria ter uma filha mais da idade para trelar você de genro, velho. Amém? Glória a Deus. Sem interesse nenhum, viu? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Agora nós vamos pedir pro Daniel colocar a imagem lá. Coloca a imagem da nossa campanha. Pois ressuscitaste, e nós vamos celebrar um brinde. vivo está. Olha, nós vamos tomar o cálice agora. É um cálice de brinde. É um pacto. Nós estamos firmando um pacto de sangue em favor das famílias da nossa cidade e da nação. Amém? É um pacto. Nós estamos dispostos à vida. É uma aliança de vida. Esse sangue é o sangue da nova aliança. Beber desse cálice é celebrar um pacto de que nós queremos que a nossa cidade seja bênção para todas as famílias da terra.
Que as crianças sejam formadas com dignidade, que os jovens possam desenvolver seus dons e talentos com propriedade, que todo cidadão possa encontrar lugar de dignidade e honra para poder trabalhar a sua prosperidade sem medo e sem muro, porque os muros foram destruídos. Ninguém vai ter que se proteger um do outro, porque cada um representará a proteção um do outro. Uma das minhas netas, duas das minhas netas e um neto moram lá em Jurerê Internacional. Um dos lugares de maior concentração de cultura, renda e tradição no país. E eu conversei com o presidente da Associação de Moradores de Jurerê Internacional. Falei, por que aqui em Jurerê Internacional é o único lugar no Brasil em que a gente vive um padrão de qualidade dos condomínios mais sofisticados do país e não tem muro para proteger? Ele falou, por quê? Porque aqui a gente descobriu que a transparência é mais segura do que o muro. Porque o muro oferece a falsa ideia de proteção, mas ele esconde o agressor. E a transparência permite com que a gente possa cuidar um do outro. Esse é o pacto de que nós nos tornamos cuidadores uns dos outros. Beber dele todos. Amém? E lindona. Eu sei. Você fez a unha? Você machucou a unha? Que é isso? Também foi puxar a beiradinha aí? Amém? Ela vai me matar. Mas eu vou forçar a barra aqui para falar da nossa alegria como casa, repartir essa intimidade com vocês. Ela nem sonha que eu estou fazendo isso, mas eu me pedi, eu me deixei. Queria repartir isso com vocês. A Lana está chegando amanhã. E coloca a imagem aí. Quero dizer para vocês, presta atenção. Às vezes as pessoas pensam assim, por que andar tanto? Por que trabalhar tanto? Por que viajar tanto? Por que pôr a cara a tapa e a cabeça a prêmio? Ontem eu participei de um momento altamente questionável para muita gente no Brasil. Eu sou discípulo de um homem que foi crucificado nu, sem nenhuma peça de roupa para proteger sua intimidade, em favor das pessoas. Depois dele veio um outro cara que me ensinou, e eu sou discípulo dele, que ele morreu decapitado. O outro cerrado ao meio. Eu sou filho de homens que sempre tiveram a cabeça a prêmio em favor dos seus irmãos. E nunca se preocuparam em defender seus próprios interesses em detrimento daquilo que interessa para todos e não apenas para alguns. E você acha que eu faço isso por causa de vocês? Ou por causa de mim? Eu vou te mostrar por causa de quem que eu faço. Pode colocar a imagem aí. A Lídia vai me matar, mas não tem problema não. Talvez ela vai chegar atrasada, porque hoje já me mataram antes. Pode voltar aí. É por causa disso aí, amados. Sabe por quem dá essa canseira toda? É por causa dela. Para que ela tenha direito ao quê? A cura. Pense o que quiser pensar. Ache o que quiser achar. Faz a fila. E sabe o que vai ter na minha memória? Para enfrentar tudo quanto é gente mal resolvida, chata e louca, achando que encontrou a cura. Vou te falar o que vai estar na minha memória me trazendo esperança.
Isso aqui, ó. Entendeu? Faz a fila. De achar que eu não tomei posição na minha vida. Porque eu tomei. Em favor dos que não podem defender a si próprios. Glória a Deus, amado. Sabe por quê, meu irmão? Ali, ó, está a cura. Vem cá, cura. Vamos olhar pela cura aqui. Vem cá, olha pela cura aqui. Envia a cura. Sara, cura. Vem cá. Aleluia. Amém. Vem cá, os meninos, rapidinho. O pessoal que vai para Manaus. Vamos orar por essa família. Nós estamos indo quase 100 jovens, né, Lucas? 100. Deu 100 jovens juntando todo o Brasil. Queria chamar meu amigo aqui, tem muitos anos que eu não vejo. Vem cá, Guizão, vem cá. Você vai orar aqui pelo povo. O Gui foi na primeira viagem com a gente. Vai orar enviando seus amigos, seus irmãos, vem pra cá. Que a gente saia aqui dessa manhã, meus irmãos, minhas irmãs, com o coração assim, cheio de esperança. Pra gente cuidar daquilo que é a cura, mas pra gente ser o pão a ser repartido, amém? Boa. E boa, daqui atrás, né? Beleza, vamos falar disso agora. O que acontece? A filha dessa mulher aqui, de Deus demais, Isabela Arruda, uma jovem que foi com a gente também, né, Guizão? Na primeira viagem com a gente, teve uma ideia, falou assim, não, nós queremos ser parte disso aí, ela não vai conseguir ir nessa viagem, mas juntou com as mães, amigas e tudo mais, e ontem tiveram o nosso primeiro bazar aqui. Bazar, a gente conseguiu arrecadar mais de 65 kits. Cada kit R$200, vai ter mochila escolar, material escolar, a produto de higiene pessoal para as crianças. São mais de 200 crianças lá. Nós temos mais ou menos 120 só, faltam 80 ainda. Talvez Deus vai colocar no seu coração aí para ser parte dessa resposta lá. Nós vamos embarcar dia 11 agora. E aí o que acontece? Tem algumas peças. E ontem aqui, meu irmão, foi trem de luxo. O que tinha ontem aquilo? Bolsa da Louis Vuitton, sapato da Gucci, só coisa chique mesmo. Padrão Alfa Mall. E tinha muita gente aqui, amém? Tinha. Se você não veio, você perdeu. Tem bolsa ainda. O que tem ali ainda? Tem bolsa da Louis Vuitton, maridão que tá pendente aí, presente dia dos namorados. Agora é a hora de você tirar o seu atraso, meu amigo. Hoje é o dia. Então, restaram poucas coisas. Tá aqui atrás. Você precisa passar lá para abençoar de alguma forma. Amém? Vocês estão comigo? Ele já tá saindo ali, que ele já vai lá atrás pegar o Louis Vuitton para ele. Ele não é bobo. Amém? Estende sua mão para cá. O Gui vai nos conduzir em oração, enviando mais de 100 jovens para Manaus agora. Que o Senhor seja a resposta. Que nós saiamos daqui dessa manhã como pão para ser repartido para esse povo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui pedindo sua bênção para esses jovens que, mesmo que não estamos todos aqui, vão abençoar aquele povo necessitado que precisa da ajuda do Senhor, que precisa dos seus olhos, que precisa da sua atenção. Vão trazer a sua palavra, a sua atenção, o seu carinho e principalmente você, Senhor. Esses jovens, em nome do Senhor, serão lá o seu corpo, serão lá a sua palavra. Queria abençoar todos esses jovens e pedir segurança. Pedir segurança para que na viagem eles vão com segurança e com paz. Isso mesmo. Que eles tragam prosperidade para aquelas pessoas que precisam, prosperidade do Senhor, a palavra, e é isso. Amém. Amém. Que Deus abençoe e te envie para uma semana aí de desafios em nome de Jesus. @Capital da Família é o projeto que a gente tem desenvolvido como igreja. Você precisa seguir lá no Instagram, @Capital da Família. Até semana que vem, em nome de Jesus. E venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste.